Ele diz lá na questão 85, a frase em que o emprego do acento grave, crase, não é isso? É justificado por razão diferente dos demais, FGV adora esse tipo de questão, em que ele faz referência à ideia de que o uso do acento cativo de crase, a regra, né, a situação em que eu devo utilizar a crase ali é diferente das outras. Então aí eu tenho que saber quais são os casos, quando eu vou utilizar a crase, o motivo de utilizar a crase e ver o que é que se iguala e o que é que se diferencia. Perfeito? Antes, na hora que a gente começa a conversar lá, por exemplo, na letra A, eu faço referência lá, fui à casa dele na semana passada. E aí, Robson, é com ou sem acento cativo de crase? Fui à casa dele na semana passada? Vamos conversar. Primeiro detalhe, toda vez em que eu fizer referência ao uso do acento cativo de crase diante das palavras casa e terra, eu tenho que observar um detalhe. Com relação às palavras casa e terra, terra com T minúsculo, tá? Indicando solo, chão, terra firme, que existe a palavra terra com T maiúsculo, que faz referência ao planeta. Fazendo referência ao planeta, sempre ocorrerá crase, desde que haja regência da preposição antes, claro. Então, na hora que eu digo assim, ó, se eu fui a algum lugar, fui aonde? 50% de condição de crase. Robson, e os outros 50% dependerão de quê? Do meu substantivo que vem após o meu verbo em questão, ou do elemento que vai reger uma preposição, pode ser um nome também. O mais interessante é observar que, na hora que eu digo fui à casa dele na semana passada, eu especifico de quem é a casa? Sim. Então, na hora que eu digo fui à casa dele na semana passada, fui à casa dele com acento de cativo de crase. Beleza? Um artifício que eu posso utilizar bem fácil aí, de maneira genérica, fazendo referência a todo e qualquer lugar, é trocar o verbo em questão, né? Se eu vou a, se eu chego a, e assim por diante, pelo verbo estar. Então, eu diria assim, ó, se eu trocar pela preposição em, só a preposição, será o a sem acento cativo de crase. Se eu trocar pela ideia da expressão na é preposição em, artigo a. Preposição em artigo, com a será também preposição em artigo ocorrendo crase. Então, eu posso fazer um teste bem fácil. Por exemplo, assim que eu chegar a casa, irei jantar. Assim que eu chegar a casa, irei jantar. Você liga para mim e pergunta, Robson, onde você está? Eu digo, eu estou onde? Eu estou em casa. Só a preposição? Então, você vai a casa só com a preposição. Na hora que você substituir ficar o em, tá? É porque é o a sem acento cativo de crase. Olha a diferença. Assim que eu chegar à casa da minha mãe, irei jantar. Você liga para mim e pergunta, Robson, onde você está? Eu digo que eu estou onde? Em casa de minha mãe? Não. Eu digo que eu estou na casa da minha mãe, então eu vou à casa da minha mãe com acento cativo de crase. Beleza? E aqui eu posso utilizar esse elemento, essa linha de raciocínio, para todo e qualquer lugar. Se fizer referência a um lugar, Robson, até com as palavras casa e terra, principalmente com as palavras casa e terra. Por quê? Porque aqui eu vou conseguir perceber se existem mesmo preposição e artigo ou se existe só a preposição. Beleza? Então, na hora que eu observo lá, fui à casa dele na semana passada, estive na casa dele na semana passada, opa, utilizei o na, então é o a com um acento cativo de crase. Mas aqui eu faço referência à ideia de quê? A ideia de regência. Perfeito? Regência. Então eu faço o quê? Da união dos dois A's. A preposição e o a artigo. Beleza. Na hora que eu digo na letra B, nunca mais... Sim, Robson, e aí? A letra A está dentro ou está fora? Não sei. Tenho que começar a analisar e ver qual é o motivo do uso do acento cativo de crase dos outros itens. E ver o que se iguala ou o que se diferencia. Tranquilo? E aí a gente observa, na letra B, nunca mais fui à França. Opa, nunca mais fui à França. Nunca mais eu estive em França ou na França? Nunca mais eu estive na França. Na França, preposição em artigo. A França, preposição em artigo com acento cativo de crase. E aqui eu vou observar que eu vou utilizar exatamente pelo mesmo motivo. Questão da regência, não é isso? Opa! Questão da regência, junção da preposição a, que vem do verbo, não é isso? Junto com o artigo a,
que acompanha o meu substantivo França. Opa, agora eu já sei qual alternativa irei marcar. Qual é? Aquela que não corresponde à ideia de termo regente e termo regido. A questão de regência, da união dos dois As. E aí a gente vai continuar a conversa. Entregue a encomenda à professora. Entregue a encomenda à professora. Opa, observe a regência aqui, ó. Quem entrega, entrega alguma coisa. Entrega o quê? Cuidado, este A aqui é artigo, acompanhando o substantivo encomenda. Não tem nada a ver com o verbo. Um verbo com relação à encomenda, você pergunta, entregue o quê? Não é isso? Não diz entregue a quê, beleza? Quem entrega alguma coisa a alguém. Opa, Robson, entreguei a quem? Aqui sim existe a regência da minha preposição a, beleza? Diante do substantivo professora, mesmo caso. Questão de regência e junção da minha preposição a, que vem do verbo entregar, com o meu artigo a, acompanhando o meu substantivo feminino professora. E quando faz-se referência a uma palavra feminina, a gente vai observar, com exceção das palavras casa e terra, que a linha de raciocínio de casa e terra é com relação a lugar, e aí eu aplico esta linha de raciocínio, beleza? Eu simplesmente posso fazer um teste que me auxilia muito na hora da prova, na hora da resolução da questão. É substituir o substantivo feminino por um substantivo masculino. No caso aí, ó, troque professora por professor. Entregue a encomenda. Ó, na hora que a gente substitui, nem que a gente queira, a gente erra porque nosso problema não é regência propriamente dita. O problema é que eu não consigo ouvir os dois As, porque eu ouço um único som. Então, na hora que eu fizer a substituição, trocar professora por professor, como é que ficaria? Entregue a encomenda o professor ou entregue a encomenda ao professor? Opa, na hora que eu fizer a substituição, ficar o A no masculino, preposição e artigo, é porque é o A no feminino com preposição e artigo. Tranquilo? Então, Robson, na dúvida, é só observar a linha de raciocínio. É só observar a linha de raciocínio. Faça o teste em questão. Beleza? Na letra D, eu vou observar lá, ó. Não sei a qual te referes. Não sei a qual te referes. Opa, Robson, quando é que ocorre crase com os meus pronomes demonstrativos a qual ou as quais? Sem medo de ser feliz de errar, é só observar a linha de raciocínio. Ó, preste atenção. Pode ser que ocorra crase, sim, com os meus pronomes demonstrativos, desculpe-me, com os meus pronomes relativos a qual e as quais. Como é que eu faço, Robson? Simplesmente eu vou fazer o seguinte. Para saber se ocorre crase ou não com estes pronomes aqui, eu vou simplesmente observar. Preste atenção. Eu vou observar se há regência de preposição a. Opa! Se há regência de preposição a após o pronome. Então, vou observar lá. Observar se há regência de preposição a após o pronome. Então, peraí. Quer dizer que toda vez que aparecerem os pronomes relativos a qual e as quais, basta ler a oração que segue. Basta ler a oração que segue, que vem logo após o meu pronome. E aí eu vou conseguir perceber claramente se eu ouço a regência da preposição. Ó, se te referes a alguma coisa, te referes a quê? Beleza. Então, no caso, Robson, aqui também é por uma questão de regência. Aqui também é por uma questão de regência. Só que no caso, regência da preposição a, que vem no caso do meu verbo aí, pode ser de um nome também, beleza? Com o meu pronome relativo a qual. Opa, Robson, então no caso é diferente? É diferente. Sem medo de ser feliz de errar, letra D de doido. Só para confirmar a linha de raciocínio, preste atenção. Quem dá alguma coisa, dei o quê? Esse livro, meu objeto direto. A quem, professor? Quem dá a alguém. É ou não é? Beleza, deu a quem? A Rosângela, com um acento indicativo de crase. E aqui a linha de raciocínio é com o mesmo motivo. Questão de regência, perfeito. União da minha preposição a com o meu artigo a, sem medo de ser feliz de errar, letra D de doido. Tranquila a ideia?
Beleza? Então, Robson, então quer dizer que a justificativa aí de ser diferente não é a questão de porque tudo é regência. Tudo é regência. Só que em um caso, na verdade, nos outros 4 casos, eu faço referência à junção da preposição a com o artigo a, e na letra D, não. Na letra D, eu pego a preposição a e junto com o pronome relativo a qual. Perfeito? Então, 85, sem medo de ser feliz de errar, letra D de doido.